Fala galera! Gutinhos aqui na área, qual é de mesmo? Belezinha? Hoje eu vim aqui para falar de Hajime no Ippo, aquele mangá que todo mundo achou que não seria possível, nunca viria pro Brasil. Ele chegou! É isso aí, a editora MPEG botou, né, na mesa e teve a audácia, a coragem, a envergadura moral de se arriscar nisso daqui. Né? Hajime no Ippo é uma das séries mais longevas no Japão. São 144, isso mesmo, 144 volumes lançados até agora e contando, porque não acabou. Continua sendo lançado no Japão. Então é uma baita, né, de uma empreitada, tem que ter uma coragem absurda. E para além da coragem da série longeva, os caras ainda chegaram botando tudo para lenhar, porque eles chegaram com um belo de um acabamento. Você vê aqui o mangá, ó, tem sobrecapa, ó, sobrecapa bonita. Você tem aqui a imagem. É, aqui é um vermelho chapadão, mas ó, tem uns brilhinhos, não sei se dá pra ver. Não tem orelha, mas tem sobrecapa, né? Vem com marcador e os primeiros volumes ainda vinham com dois posters. E isso tudo pela módica quantia de R$ 42,90. E aqui é um mangá 2 em 1, tá? Olha o tamanhão. Bela edição. A gráfica tá perfeita. Não tá aquele preto lavado. Trabalho editorial da MPEG, que é sensacional de costume, né? E os caras trouxeram por R$ 42,90. Se você for pensar hoje em dia, um tankobon da Panini tá mais caro do que isso. Tem tanco da Panini por R$ 49,90, que é metade disso aqui. E eles já garantiram que os 15 primeiros volumes já estão licenciados. Eles meio que fecham um arco que eles estão chamando de temporada. Então, os 15 primeiros, que lá no Japão equivale aos 30, né, primeiros, já estão garantidos. Inclusive no site da MPEG tem uma assinatura também que você pode fazer, com que eles garantiram também que o frete e o preço vai ser fixo durante toda essa primeira temporada. Eles também recentemente anunciaram que está na Amazon, já está vendendo na Amazon. Se eu não me engano, está como pré-venda. A Amazon só vai receber e começar a distribuir no final do mês. Então, inicialmente eles estavam vendendo apenas nas lojas online e nas lojas físicas que são as parceiras, né? A Anime Hunter e qualquer outra que eu esqueci agora, que ficam lá na Liberdade, em São Paulo. É, mas agora já está na Amazon também. Então, se você mora longe, né, de São Paulo e o frete te machuca e você tem o Prime, agora vale mais a pena você pegar esse linkzinho aí na Amazon. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar aqui do que se trata Hajime no Ippo e depois do que eu achei. Hajime no Ippo vai contar a história desse malandro aqui, que é o Ippo. Ele é um guri de ensino. Acho que é ensino médio, né? Eu acho que ele tem 16 anos exatamente. E ele está sofrendo bullying. Aquele clássico, né? Contozinho shonen. Tem os caras aqui perseguindo ele e descendo a marreta nele. E aí, ó. E toma-lhe porrada. Dos valentões descendo a porrada que o cara tá vomitando sangue, rapaz. Aí. Aí lasca, né? Até que chega um outro carinha, que é esse malandro aqui, que vê ele apanhando e resolve dar um help. E desce a lenha nos valentões aqui. Não desce tanta porrada, mas ele bota uma pilha dentro, rouba os.
Como é que é o nome disso? Não é botão, né? Abotoaduras da roupa dos moleques. E os moleques saem correndo amedrontados. O Hippo, de tanto apanhar, desmaia. E aí depois, quando ele acorda, ele está no meio de uma academia de boxe. E aí ele fica meio em choque, assim, caralho, onde é que eu tô? Onde que eu vim? Pouco eu vou, né? Vou apanhar mais. E aí o carinha que resgatou ele fala, não, rapaz, sossega aí, tá de boa. Você tá aqui na academia, eu sou um boxeador e eu te trouxe pra cá pra você. Tinha uns kits de primeiros socorros e eu te resgatei. Aí ele vai lá e dá uma dica pro Ipo. Ipo, dá uma porrada nesse saco de pancada aqui e imagina que é o Valentão lá. Aí ele faz esse desenho aqui e bota a carinha do Valentão no papel. E desce a marreta pra você descontar, você vai se sentir melhor depois. Aí ele vai lá e ensina pro Ipo como dar um primeiro soco. E ele dá uma baita de uma muqueta. Olha isso, esse desenho dele dando a muquetada no saco de pancada. E aí, é claro, todo mundo fica em choque. O malandrão aqui fica boquiaberto, não acreditando no nível da pancada que o moleque deu. Né? E aí ele arregaça toda a mão com isso. E aí pronto. E aí começa-se a história, né? Esse cara fala pro Ipo sobre o Mike Tyson, inclusive, que Mike Tyson ele sofria bullying no colégio e ele cuidava de umas pombas, ele gostava de cuidar de pomba. Porra, loucura, né? E aí os caras mataram, uma certa feita, mataram as pombas do Mike Tyson só pra perturbar o cara. Aí ele ficou pistola e desceu-lhe a porrada na galera. E aí ele foi lá, depois de contar essa história, emprestou pro Ipo nada mais, nada menos que uma fita cassete, pô, um VHS. Quantas crianças vão ler isso aqui, adolescentes, não vão fazer ideia do que é um VHS, pelo amor de Deus. Enfim, o Ipo pegou a fita, levou pra casa e foi assistir, ficou impressionado e aí começa a vontade dele de querer também ser um boxeador. Uma coisa bacana da história do Ipo, que conta aqui um pouco do background, por que ele sofre tanto bullying, que sacaneou ele, que ele fede a peixe, porque ele mora com a mãe, só tem ele e a mãe, não tem pai nessa história, e eles trabalham numa barraca de pesca, né? Então ele vira e mexe, fica ajudando o pessoal no trabalho mesmo, os pescadores a carregar cooler de peixe pra lá e pra cá, não sei o que. Aí tem uma cena que mostra ele aqui cheio de carregando os cooler tudo. E isso que é uma das coisas que impressiona aquele primeiro carinha lá que levou ele pro box, é a estrutura física do Ipo, né? Porque ele é todo atarracadinho, né? Ele é todo compactozinho, parece um quid. Que ele quase não tem nada de perna. E ele é puro tronco. Mas ele é todo focado, né? Todo forte. Justamente por conta disso, né? Dele ficar ajudando no trabalho a carregar peso pra lá e pra cá. Então deu essa estrutura física pra ele que no box faz toda uma diferença, né? Você descer uma moquetada com bastante peso do que sem, né? E aí o Ipo fica com vontade de querer lutar boxe, de querer também ser um boxeador, de mudar a vida dele. E aí esse cara vai começar a ensinar pra ele os trejeitos, né? Inicialmente ele fala assim, ah, não tá sacaneando, porra, você acha que só assim, só porque você quer você vai conseguir? Aí ele passa um desafio pro Ipo. É aquela coisa assim bem clássica de shonen, né? Que é tipo, toma aqui um primeiro desafio. Se você passar o primeiro desafio, você estará apto a começar o treinamento árduo. Né? Então ele manda o Ipo, ele dá uma bica numa árvore e faz cair um monte de folha. E aí, antes das folhas caírem no chão, ele vai lá e dá trocentos socos no ar e pega as folhas. Né? E aí ele fala pro Ipo, se você daqui a uma semana conseguir pegar
e pedir que 10 folhas caiam no chão, pegar no ar, eu vou te ajudar com o treinamento. Aí começa a saga do Hippo de ficar, né, testando, e aí ele vai descobrindo sobre a forma como ele faz o movimento, que ele tem que fazer o movimento, abrir a mão, pegar, só que aí ele já tinha uma folha na mão e quando ele abre a outra cai. Então ele vai pegando os trejeitos de como fazer isso e aí vai repetindo arduamente a cada dia, fica lá de madrugada sem dormir direito na batalha para vencer o obstáculo. Enfim, não é chovendo molhado dizer que ele consegue, né? E aí esse cara leva ele pro pra academia para começar a treinar. E aí ele apresenta esse carinha, o Takamura, eu sempre esqueço o nome dele. Ele apresenta ele ao grande chefe da academia de boxe, que é esse senhorzinho aqui. E aí eu acho legal que esse senhorzinho, no primeiro momento, ele desdenha, descrente que vai fazer alguma coisa. E aí depois que ele vê as habilidades do Ippo, ele bota o Ippo pra fazer um sparring. Acho que é sparring. Com esse outro moleque aqui, que ele é uma... tem a mesma idade do Ippo e ele é uma estrela em ascensão que está sendo treinado e não sei o que. E aí começa o fight entre eles. E aí no início o Ippo só apanha, né? Só toma porrada. Aí o Takamura fala pra ele, não, pô, tenta bater também, pô. Se posiciona e tenta fazer o movimento do jab, né? Que é setar aqui, se o cara tem a mão predominante direita, se ele é destro, ele vai dar um soquinho curto aqui com a esquerda para depois intercalar e mandar aqui um direto de direita, né? Aí você já vê o Ippo já se empolgando, em vez de só defender, já bota aqui a base e vai, ó, punk meu queixo, vá, vambora. Punk! Punk meu queixo! Punk, vai! Aqui, meu punk meu queixo! E aí ele começa a mostrar para que veio, tenta inserir um monte de muquetada no malandro, o cara começa a perceber que ele não é só um Zé Ruela qualquer, que ele tem, né, velocidade, que se ele demole e aquela muqueta pegar nele, ele vai sentir a dor. Então, é bem legal essa parte. E aí depois dessa luta, o treinador, que esqueci o nome dele, velho. Eu sou péssimo com nomes, pô, na moral. O velho rabugento, porque ele é bem aquela pegada tiozinho, treinador rabugento, mas que fica ensinando, né, o prodígio a evoluir. Aí bota ele pra treinar com a sombra. Fica aí dando soco no ar. Aí o Takamura tenta dar umas dicas pra ele, ele segura o Takamura e fala assim, não, vai falar nada pra ele não, deixa ele se virar sozinho, ele tem que pegar a manha, não sei o que. É aquele sensei, né, que ensina por linhas diferenciadas, né? E aí é bem legal, e aí ao longo do resto do mangá, metade do final do mangá é ele treinando, e aí fica definido que 3 meses pra frente ele vai enfrentar aquele outro moleque de novo, pra ver a evolução dele, e termina a jornada desse mangá ele, né, querendo se tornar um boxeador profissional, e ele tem que tirar uma carteira, né, de boxeador profissional, e ele tem que participar de como é que é o nome? É tipo como se fosse uma prova, né? E aí tem uma galera, uns juízes que ficam avaliando e vai te dar o aval de você poder se tornar um competidor profissional ou não. E o legal é que uma relação que ele começa a construir com esse outro moleque, que é da mesma idade dele, acho que se chama Miyata. E aí eles vão ser assim os grandes rivais, né? Um querendo sempre superar o outro e ao mesmo tempo se incentivando um ao outro. E daí fica, né, evoluindo, tipo, um Goku e o Vegeta, um Ash e Gary, coisas nesse nível, né? E aí depois até surge um outro carinha no final do mangá, uma outra grande promessa aí, que é esse malandro aqui,
que vai chegar para dar trabalho para eles dois, né? Porque ele tá na mesma categoria de peso, acho que é peso pena deles, né? Esse é o enredo, basicamente. E eu adorei isso aqui. Isso aqui é divertido pra caramba. Não parece ser algo datado, porque a gente tem que lembrar que isso aqui é de 1980 e tralalau, né? Então, mas não me parece uma coisa datada, tem ar de frescor, inclusive na datação da tradução, tem algumas traduções, né, que trazem um pouco pro momento de agora. Tem uma hora ali que aparece um cara que fala assim, tá achando que a vida é um morango? Não é não! A vida não é um morango não, filha da puta. Não é um morango não! Né? Isso provavelmente não teria na tradução, sei lá, da década de 80, né? Mas apareceu aqui. E eu achei muito legal, muito competente o trabalho da MPEG. Tem alguns pequeninos erros bestas, assim, mas nada que atrapalhe a leitura. A qualidade do desenho, você pode pensar, o Joji Morikawa, né? Eu não falei o nome dele, o autor. Poderia, né? Fez isso aqui há tempão atrás, então ele nunca tinha feito uma série de sucesso antes, ele tinha feito 3 séries que foram canceladas antes de mandar o Hajime e o Hajime fazer sucesso. Ele sempre foi muito fã de boxe, e aí o editor insistiu para que ele fizesse uma série de boxe, só que ele tinha um receio muito grande, porque ele gostava muito de Ashita no Joy. O Ashita no Joy foi uma grande inspiração para ele. E ele falava, pô, mas existe já o Ashita no Joy, que é um grande expoente de mangá de boxe. Eu vou fazer outro mangá de boxe. Não vai dar bom. Tipo, vou bater numa barreira, né? Tem um extra aqui que ele fala sobre isso, né? E ele fala, existe a grande barreira que é a Ashita no Joy. E eu preciso... Se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo que seja diferente e que vá conquistar os fãs e superar, né? Então, você pode imaginar, pô, o trabalho dele não era tão bom assim no início, mas isso não é realidade. O traço dele é muito bonito. Olha só essa splash page aqui. As cenas de ação, as linhas de movimento, as cenas do movimento dos braços, as muquetas encaixando na lata da galera. Pô, tem uma cena dele aqui. Cadê? Olha isso, a pancada aqui, que ele recebendo a pancada, pô. Essa cena tá fantástica, o soco encaixando, então não deixa nada a desejar de desenho, de traço, nem de narrativa, né? A narrativa também é muito legal, muito empolgante. Você vê a trajetória do herói, né? De construção de personagem, de evolução, de enfrentar desafios e afins. É, é um prato cheio do shonen para quem quiser se deliciar. A MPEG disse que vai lançar isso aqui bimestralmente. Então, o primeiro foi lançado agora no final, né, de agosto. Na Amazon vai chegar só agora no final de setembro. Provavelmente a edição 2 vai ser só outubro, talvez até novembro. Não sabemos. Mas estou muito ansioso para fazer essa coleção, com certeza. É isso, galera. Hajime! Um grande abraço.